Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. E hoje estamos aqui de volta com o nosso queridíssimo convidado, amigo, parceiro aqui, o Roberto, que já esteve conosco em duas outras oportunidades, falando de anime, Estúdio Ghibli e animes e Hollywood, dois episódios que deram muita repercussão, vocês gostaram bastante. Então, o Roberto é sempre meu convidado recorrente aqui, porque nossos papos sempre rendem muito. E hoje eu fiz um convite / desafio para ele, porque falar desse tema em menos de uma hora vai ser, assim, maratona, vamos ver. Mas a ideia é, assim, para quem já conhece, já gosta, é saber, né, se envolver com a gente na conversa, e para quem não conhece, quem não gosta ou sabe pouco sobre o tema, conhecer um pouco mais e entender um pouco mais. Porque eu como cinéfila e como, né, crítica de cinema, apaixonada pelo cinema, a minha ideia, a minha intenção com esse programa é sempre trazer coisas novas e diferentes para vocês que me ouvem toda semana. Então, esse tema, ele desperta muitas paixões, que é, né, a Marvel, a DC Comics, e o que elas realmente fizeram, porque elas mudaram a história do cinema. E é isso que a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês na nossa conversa de hoje. Então, Roberto, seja novamente muito bem-vindo a esta cabine do filme. Olá, Carolina Cavalcante Pedrosa. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez e falando sobre esse tema que é tão divisivo, mas ao mesmo tempo é tão especial. E vale lembrar que na minha apresentaçãozinha lá no site Serial Cookies, na minha biografiazinha, eu escrevo: Roberto, ele defende a paz entre Marvetes e Decenautas. Então, que isso fique bem claro. Aqui defendemos a paz. Isso. A paz entre o cinema. A gente é em prol do cinema, né? Isso mesmo. Viva a sétima arte. Então vamos lá, vamos falar desse tema aí, que eu sei que você também é super fã. Eu vou fazer algumas pontuações ao longo, porque eu não sou tipo uma fã de carteirinha que acompanhava as HQs e tal. Eu meio que entrei na onda do cinema, né? Eu acompanhei, comecei com o Homem de Ferro ali em 2008 e vim acompanhando. Esses tempos eu confesso que eu tô um pouco mais relapsa em relação a Marvel e DC. Mas a história é muito mais longa, né? A história das HQs, o sucesso disso não começou nos anos 2000. Não. Eu vou tentar resumir bem rapidinho, né? Contar uma história bem breve, né? Para a gente Umas 5 contextualizar, horas. né? Por que esses filmes são... uma coisa rápida, assim, sabe? Nada demais. Então, na Grécia Antiga, a gente tem os deuses gregos. Você Os começou deuses gregos da Grécia Antiga são muito importantes. Bem, você viu, né? Sentiu firmeza, né? Então, tem lá a mitologia grega, tem também a mitologia romana, a mitologia nórdica. Esses personagens viriam a ser muito importantes séculos depois. Então, a gente tem, em 1937, a criação da DC, em 38 nasceu o Superman, em 39 o Batman, em 41 Mulher Maravilha, o Capitão América também surgiu em 1941, a Marvel ainda não existia, era uma outra editora, era uma editora chamada Timely Comics, que tinha uma revista que se chamava Marvel Comics. Lá nos anos 60, eles adotaram o nome Marvel Comics. Aí o Stan Lee, nos anos 60, ele resgatou o Capitão América, que era um herói especificamente voltado para enfrentar os nazistas, né? Então eles criaram a história de que ele tinha ficado congelado e ressurgiu nos anos 60 e passou a atuar junto dos Vingadores. Quase todos eles praticamente foram criados por uma pessoa só, o Stan Lee, juntamente, claro, com os desenhistas, né? O Stan Lee criava e os desenhistas ilustravam. Entre eles, Jack Kirby, um dos maiores da época também. Aí, o que a gente tem? Lá nos anos 50, teve um senador lá nos Estados Unidos que inventou um tal de código de censura dos quadrinhos, porque ele achava que os quadrinhos estavam influenciando a criançada, a juventude. Então, os quadrinhos passaram a ficar infantis. Aí você tinha histórias do Batman indo para o espaço, por exemplo, que não tem nada a ver. O Stan Lee, ele foi esperto. Quando ele criou os personagens da Marvel, ele começou a colocar inquietudes existenciais nos seus personagens. O Homem-Aranha precisava pagar o aluguel. O Thor era um semideus, mas ele estava preso no corpo de um humano manco que precisava usar bengala. E ele não sabia que ele era o Thor. O Homem de Ferro tinha problema de alcoolismo. Os X-Men, eles tinham problema de aceitação, preconceito da sociedade. Então, os heróis da Marvel, ironicamente, eles eram mais densos. Os heróis da DC eram mais infantis. Olha só que ironia, né? Uhum. E aí, é claro que esse código foi enfraquecendo. Nos anos 70, o Batman recuperou toda a sua seriedade, né?
Tivemos aí o Superman de 78, que é o primeiro longa-metragem de superprodução do cinema voltado para um super-herói. O Batman de 89 também é muito importante nesse quesito, porque ele mostrou para o mundo que era possível fazer um filme sério de super-heróis. No caso, pelo Tim Burton, que é o diretor mais gótico do universo, né? E aí a gente chega nos anos 90 com o Blade, que é um personagem da Marvel que ninguém sabia que era da Marvel, só foi saber depois. O Blade fez sucesso e conseguiu convencer os produtores a investirem num filme dos X-Men, que saiu em 2000, que fez sucesso e conseguiu convencer os investidores a fazer um filme do Homem-Aranha, que fez sucesso e conseguiu convencer os investidores a fazerem vários outros filmes. E nisso, tinha um estagiário lá nos corredores da Marvel chamado Kevin Feige. Ele foi assistente de produção dos X-Men de 2000, e aí ele foi evoluindo. Quando chegou 2008, ele e a turminha dele fizeram um filme independente, que foi distribuído pela Columbia Pictures, chamado Homem de Ferro. Esse filme fez um sucesso razoável nas bilheterias, e esse pouco sucesso que o filme fez foi suficiente para a Marvel juntar os seus pauzinhos, juntar uma graninha aqui, uma graninha ali, e criar o seu próprio estúdio, Marvel Studios, que alguns anos depois viria a ser comprado pela Disney. E aí a gente chega nos dias de hoje e vamos debater mais detalhadamente essa história de filmes de super-heróis. Nossa Senhora, viemos lá da Grécia Antiga. E assim, só para deixar claro... Só? Não, a figura do super-herói realmente ele é mitológica, né? Aquela questão da pessoa com superpoderes, imune a tudo, que salva os outros. A gente tem essa coisa do herói. Até no episódio da jornada do herói, a gente falou sobre muito isso, sobre os mitos de Joseph Campbell, né? Tem um episódio que eu sempre cito, porque ele é meio que base para todas essas histórias. Até nesse episódio a gente cita o Shrek, a gente cita o Capitão América e cita o Clube da Luta como exemplos de jornadas do herói. E, então, assim, é muito mítico isso. O que o pessoal que não conhece é importante saber que existem dois grandes estúdios hoje em dia, né? Que é a Marvel e a DC. Que tem essa rixinha, essa coisa de quem é mais fã da Marvel, quem é mais fã da DC, que, na verdade, só favorece a venda de filmes, camisetas, bonecos, enfim. A Marvel trabalha toda essa questão, o Homem de Ferro, Capitão América, Capitã Marvel, o Hulk, a Viúva Negra, esse pessoal todo é da Marvel, que hoje é um estúdio que foi comprado pela Disney, assim como a Pixar. Então, são todos esses personagens que a Disney explora em parques, explora nas séries que agora estão passando no seu streaming. A DC Comics, ela tem muitos filmes independentes, como o Roberto citou ali, os filmes do Batman, um filme do Batman, não tinha uma ideia de filmes, uma construção de histórias. Eram filmes independentes. O Batman, a Mulher Maravilha, todo aquele pessoal da Liga da Justiça, lembra aquele desenho que a gente via, né? Os de Super Gêmeos, aquela coisa lá toda era da DC. O Batman, inclusive, foi um dos primeiros. Enquanto isso, na Sala de Justiça... Isso, adorava esse desenho. Eu até tenho um quadrinho que conta a história do Batman, porque os desenhistas, eles eram tudo meio... eram os amigos, né? Um inimigo, sei lá, tem toda uma treta sobre a construção do Batman. Mas os personagens surgiram principalmente em momentos-chave da história. Como o Roberto citou, durante a guerra. Durante a guerra era muito importante. O Capitão América foi feito para guerra. O próprio filme de origem do Capitão América mostra a importância que esse personagem teve para levantar o espírito norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são personagens que surgiram como realmente para levantar o espírito das pessoas, né? E, ao longo dos anos, alguns filmes pontuais foram sendo feitos, que são filmes mais sérios, na minha opinião. Então, os filmes do Batman são filmes sérios, né? Filmes para adultos, digamos assim. Ele não tinha uma cronologia pensada, pensar em vender. Hoje, o que é diferente hoje em dia? Hoje em dia, eles já fazem um filme pensando nos 50 próximos, já pensando nos brinquedos que eles vão, né? O que eles vão vender em cima daquilo, que a gente já vai chegar nisso, que foi um ponto de virada para a história do cinema, porque não tinha muito filme de super-herói, né? Tinha um outro X-Men, um filme do Batman ali muito solto, e todos os direitos dos personagens, apesar de serem criados pelos mesmos estúdios, eles tinham sido pelos mesmos, né? Ou a Marvel Comics, ou a DC Comics, eles foram vendidos para estúdios diferentes, né? A gente ainda vai falar sobre essa confusão de estúdio também que causou as adaptações. E em 2008 veio o breakthrough ali de fazer um filme do Homem de Ferro com um ator que a gente sabe que foi extremamente polêmico, que foi o Robert Downey Jr., porque o pessoal que nasceu ali dos anos 2000 para cá não sabe, mas o Robert Downey Jr. começou muito cedo, ou não sabia, pode não saber, mas enfim,
Ele começou muito cedo, ele era muito jovem, ele fazia muito filme. Tem um filme que ele faz, que eu adoro, aquele filme do ônibus, que ele fica possuindo os espíritos. Aquele filme é muito legal. Eu vou procurar aqui o nome e vou falar para vocês. Mas ele teve muito problema com droga e ele foi preso e ele perdeu a moral. O Oscar. E ele perdeu a moral total, assim. Inclusive, ele namorou por um tempão a Marisa Tomei. São amigos até hoje. Ele que indicou a Marisa Tomei para fazer o Homem-Aranha novo, mas enfim. E quando ele estava voltando, ele ainda não era um super ator. Foi um grande risco, uma grande aposta colocá-lo como protagonista de um filme que era o Homem de Ferro. E acabou dando super certo, porque ele é o Homem de Ferro, né? Vamos combinar. E o filme é um filme sério, é um filme de origem, mas não é um filme que tem, como hoje em dia, 1 milhão de personagens, com piada pronta, com 2, 3 cenas pós-créditos. Era um filme de estúdio feito para ser aquele filme, isso que o Roberto falou. Só que a partir dali, cifrão brilhou no olhar dos executivos da Marvel e a história do cinema mudou, porque mudou. Mudou todo o nível de comparação de filmes de ação e de planejamento de cinema a partir dali, né, Roberto? Sim. Veja bem, a gente tem diferenças muito grandes dos personagens e a forma como eles estão sendo utilizados e a forma como eles eram utilizados. Como eu citei em relação às mitologias, o Thor, um deus nórdico que tem que viver, isso nos quadrinhos lá dos anos 60, né, como um homem que não sabia que era um ser imortal. Ele só veio descobrir isso depois, isso nos quadrinhos. A adaptação do Thor, por exemplo, que é feita hoje no cinema, é completamente diferente. E é uma coisa voltada realmente para o entretenimento. Embora hoje a Marvel inverteram-se os papéis em relação a como eram nos anos 60, que, como eu disse, existiam aquelas inquietações existenciais dos personagens que ainda existem hoje. Mas os produtores, os executivos da Marvel, principalmente ninguém melhor do que o Kevin Feige, conhece esses personagens e também conhece o público que quer atingir. Então, eles conseguem fazer filmes com um certo nível de profundidade, mas esses mesmos filmes conseguem atrair grandes públicos, grandes plateias. E como fazer isso de uma forma palatável? Qual é o segredo do sucesso? Realmente, eles conseguiram uma fórmula, né? É muito difícil, principalmente lidar com seres superpoderosos. É algo que a DC Comics, teve muita dificuldade ao longo de muitos anos, e até hoje está conseguindo realizar bons projetos solo, como você disse, né, independentes, mas alguns dos seus personagens é difícil de lidar com eles. Como eu disse, em relação aos deuses gregos, o Superman, uma figura quase divina, quase messiânica. Se a gente pegar os principais heróis, eles foram inspirados realmente na mitologia. O Aquaman, o Poseidon, da mitologia grega, o Flash, o Mercúrio, da mitologia romana, a Mulher Maravilha, a caçadora Diana, da mitologia romana também. O Shazam, ele é uma mistura de Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Como lidar com esses super-heróis tão poderosos e fazer filmes que sejam atrativos, que sejam agradáveis para o grande público, que atraiam grandes plateias, que atraiam os pais, as mães, as crianças, os homens, as mulheres, porque no cinema de entretenimento existe uma fórmula de quadrante. Existem 4 quadrantes de público: público masculino, público feminino, público adulto e o público infantil. E a Marvel conseguiu atrair esses 4 públicos. Essa é a fórmula do sucesso. Conseguir fazer filmes que dosam na medida certa. Humor, aventura, comédia, um pouco de sensibilidade e também, o mais importante, eles respeitam esses personagens. Existe um respeito às origens, à essência dos personagens. Isso é muito difícil de conseguir e, até o presente momento, a Marvel tem conseguido isso com maestria. E a DC também, a seu modo, está conseguindo fazer isso. Só que eu pesquisei aqui, o filme que eu citei é Morrendo e Aprendendo, o nome em português. É o filme que o Robert Downey Jr. fez sim. em 90 e poucos, que eu adoro, é um filme muito legal. Antes dessa fase negra dele ali, que ele deu uma sumida dos holofotes. É muito legal isso que você estava comentando, porque assim, a gente percebe que alguém na Marvel foi pioneiro, né? Eles vislumbraram no Homem de Ferro uma possibilidade de fazer uma sequência de outros filmes. E eles começaram a pensar os filmes como uma sequência. Em algum momento eles planejaram isso para fazer um filme que ia se chamar Os Vingadores, ou não, mas enfim, que ia unir esses heróis. E eles foram criando histórias de origem, eles foram desenvolvendo calendário de divulgação
que isso mudou a forma como os filmes começaram a ser vistos, porque você sempre faz um filme já plantando a semente do próximo filme, na cena pós-crédito ou em algum momento dentro do próprio filme. Isso, inclusive, fez, né, com que os atores dos Vingadores fecharam contratos para 5, 6 filmes já, que é coisa que eles não fazem mais hoje em dia, mas pensando nessa continuidade. E a Marvel era detentora de alguns direitos, a Fox era detentora de outros direitos, inclusive por isso que o Homem-Aranha levou tantos anos, né, para se fundir aos Vingadores, a participar dos filmes, porque era de outro estúdio, até o momento em que a Disney comprou a Fox, e hoje em dia não tem mais essa coisa da confusão dos personagens. Mas foi uma época, eu acho, que foi sentida a necessidade, a presença, daí já é um achismo, mas enfim, desses heróis na sociedade, porque foi um consumo muito grande, né, e não só você não consome o herói, você consome o universo. Então, tudo que eles lançam relacionados a esses universos dos heróis são muito bem sucedidos. Como eu citei, os parques, os quadrinhos que foram relançados, os bonecos, né? Os Funkos da vida e tudo mais. Eu falo que eu tenho também. Então, assim, isso afeta a gente em muitas medidas. A gente se identifica com os personagens. E a DC começou a correr atrás, meio atropelado, como você falou, a seu jeito ali, né? Porque começou a lançar tudo meio atropelado e fez Liga da Justiça antes, e depois, eu até uns episódios atrás, eu comentei do Snyder Cut, da confusão que foi a versão do diretor do roteiro e tal, porque são roteiros que, ao mesmo tempo, eles têm que funcionar sozinhos. Você tem que ter a opção de pegar qualquer filme de qualquer herói, ou 2, ou 3, ou 4, e entender a história. Porque, ao mesmo tempo que você faz um filme que ele fica vinculado a outros filmes, se você depender de outros filmes para assistir, você acaba limitando o teu público. E a ideia deles é não limitar, né? É fazer com que você possa assistir qualquer filme fora de ordem, porém, você vai ter um bônus se você assistir na ordem. Você vai pegar referências escondidas. Você vai fazer parte de um universo secreto de pessoas que acompanham o subentendido, né? Eu acho que é aí que está a grande maestria da Marvel. Não sei se você concorda, mas é de colocar essas camadas de entendimento. Não basta você ver o filme, você pode simplesmente ver o filme. Aqui na minha casa, por exemplo, meus pais, a minha irmã, eles assistem os filmes, assim, como uma pessoa que está assistindo mais um filme. Eu já, como acompanhei essa evolução, você já pega referências a outros filmes, falas, personagens e coisas escondidas que dão outra camada para um filme que, a princípio, é, entre aspas, um filme de herói. Não sei se você concorda com essa colocação e o que você acha desse desenvolvimento deles. Concordo plenamente, totalmente. Um simples diálogo, uma simples linha de diálogo, para quem viu um filme anterior, ganha um significado totalmente diferente. A gente ainda vai chegar lá, mas quando a gente assiste o Vingadores Ultimato, cada linha de diálogo, ainda no começo do filme, quando a personagem da Scarlett Johansson, a Viúva Negra, está conversando ali com o Capitão América, nos primeiros minutos do filme ainda, você sente a desilusão deles, porque metade do universo foi dizimado, a tristeza deles, você sente aquilo, porque realmente você está acompanhando aquela história ao longo de 10 anos, e você sente a gravidade da situação, não é simplesmente uma questão de interpretação. Os atores se encaixaram muito bem nos papéis, mas é uma história que você está acompanhando há 10 anos. Então, existe uma carga dramática muito grande. Por mais que existam momentos descontraídos, existe essa carga dramática que eles conseguem dosar na medida certa, como dissemos agora há pouco. Eles conseguem a fórmula do sucesso de dosar na medida exata todos esses ingredientes. O Stan Lee, lá nos anos 60, ele era o arquiteto da Marvel. E ele foi estagiário, né, para chegar nesse nível. Da mesma forma que o Kevin Feige hoje também era um estagiário, hoje ele é o presidente da Marvel Studios. Então ele tem esse conhecimento, ele tem essa amplitude para saber que esse personagem aqui, ele vai fazer uma atitude que vai reverberar lá na frente, às vezes dali a 2 ou 3 anos. Então ele tem consciência dessas consequências que os personagens deles têm. E é engraçado como a gente percebe como, de certa forma, os quadrinhos e o cinema têm relações, às vezes contraditórias, mas tem. Como eu disse, teve uma época lá nos anos 50, 60, que a DC era infantil e a Marvel era mais séria, era a Marvel mais depressiva. Hoje, existe o conceito, né, de que a DC tem essa seriedade nela e que a Marvel seja mais divertida. Então, é como se tivesse acontecido o inverso. Mas não necessariamente, porque a gente tem essa diversidade de uma forma, cada um tem uma carinha, porque, veja bem, a Marvel,
ela se especializou em fazer histórias com continuidade ao longo de décadas e décadas e décadas. Se a gente fizer um retrospecto da DC Comics, ela tem várias obras fechadas de quadrinhos que ganharam status de obras-primas e que transcenderam os fãs de quadrinhos. Muita gente que gosta de outras artes conhece esses trabalhos, como, por exemplo, o Watchmen, que virou minissérie, né, na HBO, o Sandman, que vai ganhar série agora na Netflix. São conteúdos um pouco mais adultos, têm uma seriedade maior, e são fechados do universo maior da DC. Isso tem se refletido também no cinema. Embora eles tenham tentado criar um universo e não tenham conseguido exatamente da forma que eles quiseram, eles se conscientizaram de que eles têm muitos trunfos na manga. Fazer propriedades intelectuais, audiovisuais independentes, e com isso conseguir fazer o seu sucesso. Isso é ótimo, porque é uma concorrência saudável entre as duas, porque a partir do momento em que as duas têm conteúdos bem diferentes uns dos outros, quem ganha com isso somos nós, o consumidor, o público. Realmente é uma trajetória que é difícil mensurar o quanto isso tem mudado o ponto de vista das pessoas ao assistirem o filme. Como você disse, né? Tem um público médio que não acompanha tanto, assim, né? com tanta efervescência, mas mesmo assim a pessoa vai ter a consciência de que esse filme é a continuação do filme anterior e que vai ter uma continuação. Uma tradição que começou lá no Homem de Ferro de 2008 e que se mantém até hoje e que deve se manter por muito tempo é a questão das cenas pós-créditos. É incrível como hoje em dia o público inteiro que vai ao cinema está acostumado com cenas pós-créditos. O público espera, 90% do público espera os créditos subirem para acompanhar a cena pós-crédito. É uma coisa que antes era impensável, né? O filme acabava, todo mundo subia, todo mundo ia embora e a gente, ei, tem cena pós-crédito? Ah, tem nada. E se tiver também, não estou nem aí, estou indo embora. Agora não, agora o povo fica esperando porque sabe que tem uma cena que vai ser um aperitivo do outro filme que vai vir dali a 2 anos. Então, esse é um dos aspectos que mudou no cinema graças aos filmes de super-heróis. Coisa implantada pela Marvel, que está sendo feita agora também pela DC, e outras franquias também têm feito isso, inclusive franquias de terror. Vários filmes também têm aproveitado essa ideia, que, diga-se de passagem, é uma ideia muito boa, né? Você colocar Sim. um pedacinho do filme que vem a seguir numa cena pós-crédito. Não, exato. E você falou assim uma coisa que é muito real também. Que você falou que a Marvel mudou, a DC mudou. O que acontece? Eles foram muito inteligentes em ir atualizando as histórias dos personagens. Porque, por exemplo, uma vertente que a DC Comics, reprisando para quem não conhece, Mulher Maravilha, Super-Homem, Flash, são da DC. A DC tem personagens que eles fizeram uma pegada, um tom mais sombrio. Então, eles estão explorando essa questão do anti-herói. Então, o filme novo do Coringa, que não faz parte de nenhuma história, é um filme independente. Os filmes do Nolan, né, os Batman do Nolan, a trilogia Nolan do Batman, é um filme super sério, não é um filme para criança. Não tem piada, é um filme que a base do filme é a destruição do homem, porque o homem é podre. Então, o vilão quer destruir Gotham, porque Gotham é podre. A luta do Batman é provar que que o homem tem salvação. Então, assim, eles pegaram esse lado do anti-herói, o filme novo do Batman agora, que vai ser que também é mais sombrio, e eles trabalharam isso por quê? Porque a Marvel foi para outra linha. Ela foi para a linha que o ser humano é frágil, também é uma linha que não é um super-herói, não é 100% invencível, mas não trabalhou tanto esse lado do bem e do mal, mais pro lado do forte e fraco, momentos de força e de fraqueza dentro do herói. A DC trabalha o lado da escuridão e da luz. Mas os dois trabalham com essa dualidade e essa ambiguidade do super-herói, que se aproxima mais da pessoa que está assistindo. Então, como eu falei, em alguma medida a gente se identifica com todos os personagens, com todos aqueles heróis, mesmo sendo filmes feitos para entreter, sendo filmes de ação, e que alguns você até esquece, né? Alguns não te marcam tanto, não são tão interessantes. Porém, as histórias são muito interessantes. Então, trabalha com doença mental, trabalha com a questão política. O Pantera Negra tem uma questão política fortíssima, uma questão do racismo. Eles trazem questões feministas. Os filmes estão atualizando as temáticas conforme a humanidade vai atualizando. Isso eu acho muito interessante. Apesar de ter muitas restrições, a Disney tem muita questão com personagens LGBT, né? Com mostrar o mocinho matando. Então, tem algumas restrições de política da empresa, mas eu acho que isso deles atualizarem os personagens e deixarem as histórias não tão
O personagem não é invencível. Ele tem seus buracos ali, tem sua criptonita, para fazer uma analogia. E isso é muito interessante, porque torna o cinema mais acessível para o público médio. Como você falou, não só aqueles que conhecem o cartão de forças e fraquezas de cada super-herói. E outra coisa que também é muito interessante de ver é a questão do fanservice, né? Quem não sabe, é quando eles fazem literalmente uma cena para os fãs. Não tem relevância tão grande para a história, não vai avançar a história, mas eles aprenderam, né, ao longo da feitura dos filmes, que o filme é para os fãs também. Quem vai consumir aquilo são os fãs. Então, no último Vingadores, tem uma cena, é super fanservice, que no meio da batalha, todas as heroínas aparecem no mesmo quadro, assim. E eu estava no cinema, eu já comentei isso com vocês algumas vezes, eu estava no cinema numa sessão especial de pré-estreia do Vingadores, né, que foi sensacional. A Roberta aqui tá rindo, tá comemorando, a Fer estava comigo, minha amiga, e foi lindo de ver a galera aplaudindo essa cena. Então, você vê que... eu não fui num filme da Marvel que não tem a gente chorando, não tem a gente aplaudindo, não tem a gente gritando. Eles criam filmes que conversam com quem está assistindo. E isso que eu acho que... aí está o ponto que mudou a forma de fazer filme. Que eles não fazem o filme... vamos fazer o filme se os fãs gostarem, eles gostarem. O que os fãs... Claro, eles não vão fazer o filme com base nos fãs, mas eles trazem momentos para o fã, eles colocam... E eles aprenderam a fazer outra coisa que eu quero conversar com você. O que você acha que essa questão de... Antes do trailer tem teaser, antes do teaser tem foto, antes do foto tem fofoca. Eles criaram uma cultura de você ficar falando do filme anos antes do filme sair. Sou fã, quero service. É isso. É emocionante, sabe? Vamos falar um pouquinho da catarse, então, do Vingadores Ultimato, porque é emocionante para tantas crianças do mundo inteiro que leram quadrinhos da Marvel, da DC ao longo de tantos anos e que imaginavam, ao ler as histórias, do mesmo jeito que quando a gente lê um livro, a gente não imagina os personagens. Então, quando a gente lê uma história em quadrinhos, mesmo que os quadrinhos estejam desenhados, a gente também imagina eles num mundo real, entre aspas. Nossa, como seria se esse desenho se transformasse numa imagem real, num filme? Pelo menos eu fazia isso. E eu tenho certeza que muita gente faz também. Então, a gente vê esses personagens sendo transpostos para o cinema de uma forma tão emocionante, de uma forma tão sensata, é uma coisa realmente emocionante. E Vingadores Ultimato é o filme que é a culminação de 10 anos de uma construção de uma história que teve drama, que teve emoção, que teve sensibilidade, que teve suspense, que teve toda essa saga grandiosa que, de repente, culminou nesse momento. E aquela cena que você mencionou, aquele momento Girl Power, se a gente parar para pensar, mesmo com suspensão de descrença, né, é uma coisa absolutamente incoerente. De repente, no meio da batalha, que tem 300 pessoas lutando, de repente, todas as mulheres se unem naquele quadradinho para fazer uma cena. Mas é muito legal de ver, é muito gostoso de ver, é muito legal, a sensação é muito legal, todo mundo gritando no cinema de emoção, e é um grito assim verdadeiro, de energia mesmo, a gente extravasa aquela alegria. Então, um filme que consegue fazer isso, que consegue fazer pais, mães, adultos e crianças se emocionarem de tal forma, é um filme para ser celebrado, né? São filmes para serem celebrados. Não é ao contrário do que muita gente diz, muita gente importante, inclusive, né? Inclusive até o próprio Martin Scorsese, né, fez alguns comentários sobre isso que não caíram muito bem, né? De que cinema de super-heróis não cinema. Poderia ser, não é arte, né? Alguma coisa assim que ele falou, né? Sim. Então, mas acredito que ele já tenha mudado de ideia, né? Porque existem muitas obras de arte que são compreendidas na época em que são lançados. O George Lucas passou por isso, lá nos anos 70. O Star Wars foi super aclamado pelo público, mas não pela crítica na época, né? Só depois que ele foi ganhando uma importância maior. O próprio Steven Spielberg também, fazendo tantos filmes de fantasia, né, que levavam multidões aos cinemas, ele só foi conseguir respeito mesmo pela crítica na década seguinte com a Lista de Schindler. Então, a mesma coisa também vale para os super-heróis. Pantera Negra, que é filme mais sério do que esse, toda aquela questão envolvendo a política, envolvendo a questão racial, né? A questão da imigração também, dos refugiados, envolvendo a questão de um vilão ter um propósito tão nobre quanto o herói. Olha só a dualidade do vilão. O vilão do Aquaman também. Embora ele seja... Por que ficar
ficar glorificando, elogiando, a gente fica horas. Calma. Porque a gente gosta. Mas, assim, explicar o porquê que isso é legal. Porque tem gente que tem é filme de super-herói. Não, é uma construção tão profunda e tão complexa. Porque, assim, a história tem essas camadas, mas tem outras camadas mas que tratam dessas questões. O próprio X-Men, o X-Men é uma grande analogia ao diferente, né? Veio numa época de muito racismo nos Estados Unidos, anos 60, anos 70. Os filmes vieram nessa época, filmes sérios, os primeiros filmes ali, é a discussão do excluído. Então, se você tirar o ar da fantasia, você tirar o super-herói, você vai ter as discussões por trás. Isso que deixa os filmes tão sólidos. A Capitã Marvel tem uma cena, até mandar um beijão para a Lulu, nossa amiga, que a gente sempre fala dessa cena, que todas as vezes que uma cena linda dela. Alô, todas Lulu. Beijo, Lulu, em breve estará aqui com a gente. Mas durante várias partes do filme vai mostrando ela caindo. E no fim do filme, quando ela tem que lutar contra o vilão, né, o inimigo dela ali, que mostra todas essas cenas ela levantando. Então mostra que sempre dependeu dela. Ela levantou sozinha, ela teve que, né? Então as mensagens que eles colocam, elas são universais. E elas conversam, como você falou, com o adulto, com a mulher, com a criança. Claro que cada filme a gente se identifica mais, você se vê em um momento da vida em algum lugar, mas, por exemplo, Pantera Negra eu acho que é uma obra-prima, assim. Pantera Negra concorreu a 1 milhão de prêmios ao Oscar e tal, porque ele tem discussões muito profundas e muito verdadeiras sobre o racismo, sobre imigrantes, tudo isso que você citou. E aquela questão que eu estava falando antes do teaser também, deles anunciarem aos poucos, deles criarem essa aura em volta dos filmes, é uma coisa que o cinema em geral adotou, né? De você jogar uma fotinha, por exemplo, Matrix, tá? Já, com certeza, esse episódio saiu, já saiu o trailer, já falaram um monte de coisa, mas a gente está gravando, tá ainda meio dessa sair teaser e não sei o quê, há semanas, há meses, sai uma fotinha aqui, sai uma notinha ali. Então, assim, eles vão criando o hype que a gente fala, que é essa expectativa, essa ansiedade, porque quando o filme sai, tá todo mundo tão ansioso que você não sabe nem pra você tá indo no cinema, mas você tá indo. E isso é uma forma que mudou o cinema, porque todos os filmes, desde o filme de terror ao filme de drama, eles têm essa estratégia de, por exemplo, tem muitos atores que fazem rede social, Instagram, Twitter e tal, para divulgar determinado filme. E depois sai. Então, eu acho que até contratualmente, com esse advento também das redes sociais, os atores também estão mais proativos na divulgação dos seus próprios trabalhos. E isso tudo mudou nesse momento que a Marvel expandiu e saiu, escancarou as telas do cinema. Né? Exato. Veja bem, nos anos 80 e nos anos 90, a expectativa que o público tinha era pelo novo filme do fulano, o novo filme do Beltrano, o novo filme da ciclana. Qual será o novo filme do Bruce Willis? Qual será o novo filme do Tom Hanks? Alguma coisa assim. Hoje, em plenos anos 2000, a expectativa do público é pelo novo filme de tal franquia. Para você ver. Seja franquias de terror, de ação, de aventura. Qual é o novo filme da Marvel? Qual é o novo filme da franquia Velozes e Furiosos? Qual é o novo filme da franquia de terror lá do... Invocação do Mal. Daquele cara lá que eu esqueci o nome. Da Invocação do Mal? Isso. Qual é o novo filme do Invocaverso? Exatamente. Ou do 007, Missão Impossível. Então, isso, exatamente. Então, da mesma forma que nos anos 80, você citou aí o Robert Downey Jr., né? Ele foi indicado ao Oscar pelo filme Chaplin, lá nos anos 80. Eu lembrei aqui agora, só para encaixar ali como parênteses naquele momento. E hoje em dia, realmente, os astros, eles têm uma importância vinculada aos papéis que eles fazem, que os tornam famosos hoje. Não existe mais aquela... Claro, obviamente, os astros continuam importantes, mas as franquias das quais eles fazem parte é que levam o público ao cinema, e não necessariamente o astro. Então, realmente, isso mudou, esse conceito mudou de lá para cá. Isso também que você falou do teaser, do trailer, existe um teaser do teaser, para depois sair o trailer 2, o trailer 3, e aí saem aqueles spots de TV de 30 segundos, e realmente, alguns dias atrás, ou alguns meses atrás, dependendo de quando você estiver vendo este podcast, meu caro ouvinte, o mundo inteiro da internet ficou paralisado de emoção ao ver o trailer do novo filme do Homem-Aranha, previsto para dezembro. E se você estiver ouvindo esse podcast depois que o filme já tiver saído, coloque aí nos comentários como é que é o filme, porque a gente está ansioso para ver. Não vai dar para a gente conseguir ler, né? Mas pelo menos
tamanha é a ansiedade que a gente está... Olha só o nível de ansiedade que a gente está tendo. A gente quer que alguém venha do futuro para o passado para escrever para a gente como é que foi o filme, para a gente saber. Porque é esse o nível de expectativa que o público tem hoje em dia. É isso que você falou. A internet, claro, né? A internet é 100% responsável por isso, né? Por toda a expectativa que é alimentada em torno de um simples trailer, às vezes de um teaser de 30 segundos, que alimenta por um trailer, que alimenta uma enxurrada de especulações a respeito do filme, se vai ter isso, se vai ter aquilo, até que o filme saia propriamente dito. E isso também é mérito da dona Marvel, que começou tudo lá em 2008. E você tinha falado também um assunto que vamos retomar agora rapidinho, sobre a questão da divisão da Marvel espalhando os seus produtos por aí, né? Teve um momento, por mais incrível que pareça, lá nos anos 90, que a Marvel quase faliu. Inconcebível isso, né? Nossa. Quase inacreditável, né? Mas, enfim, Quarteto Fantástico, ela vendeu os direitos para um, vendeu o Hulk para o outro, vendeu os X-Men para o outro. Então, até hoje ainda, o Hulk, até hoje, ainda tem uma questão contratual lá com a Universal. Por isso que a Marvel Studios, até hoje, não pode fazer um filme solo do Hulk. Olha que coisa. E o Homem-Aranha, ainda não está certo o futuro dele, porque o contrato que eles têm com a Marvel Disney é só até esse terceiro filme. Não se sabe se depois desse terceiro filme o Homem-Aranha vai continuar com essa parceria Sony-Marvel Studios, porque ainda pertence à Sony. Eles fizeram um acordo, mas esse acordo pode reverter para a Sony. Então, isso tudo é consequência daquela época em que a Marvel vendeu seus personagens para vários estúdios, mas agora conseguiu recuperar quase todos eles. A DC não teve esse problema, porque desde sempre, lá em algum momento do passado, ela foi comprada pela Warner. E desde então, a Warner tem tentado, né, administrar os seus personagens. Da mesma forma que a Marvel tem o Kevin Feige, a DC tentou colocar essa responsabilidade no Zack Snyder. O Zack Snyder é uma pessoa que tem uma personalidade muito marcante no cinema, na tela, né? Isso todo mundo sabe, né? Um dos personagens mais autorais que a gente tem. O detalhe em relação ao Zack Snyder é que ele dedica o filme inteiramente ao fã. E com isso, ele deixa de agradar o grande público em geral. Porque multidões devem ter ido ao cinema assistir, por exemplo, Batman vs Superman, e devem ter saído decepcionados, porque é um filme sério, depressivo, melancólico, violento ao excesso. Não é aquele estilo de filme de super-herói que as pessoas gostariam que tivesse sido. Embora eu, como fã, tenha gostado do filme, é claro, mas, como a gente falou agora há pouco, o segredo de um filme de super-herói fazer sucesso é agradar os quadrantes, agradar público masculino, público feminino, adultos e crianças. E, para isso, é preciso fazer algumas concessões, mesmo que eles não queiram. E agora, eles estão conseguindo fazer isso de uma forma um pouco mais suave. É bom colocar uma piadinha de vez em quando, uma dose de humor de vez em quando, deixar o filme um pouco mais leve, embora fãs raiz prefiram que os filmes sejam mais pesados. O grande público, o público que vai dar dinheiro para o cinema, é justamente esse público família, que vai no cinema domingo, sábado à tarde, vai lotar as telas, e a DC tem conseguido fazer isso. Infelizmente, nós estamos ainda, né, no meio do apocalipse, né, que começou lá em 2019, né, mas quando isso tudo acabar, e um dia vai passar, né, imagine esse filme do Esquadrão Suicida, como se os cinemas estivessem normais. Teria sido um sucesso estrondoso de bilheteria. Porque é um filme, embora seja violento, é um filme divertido, é um filme alto astral, é um filme que consegue ter aquele dinamismo. O filme precisa ser dinâmico, precisa ser frenético, porque nós estamos falando de filmes que, embora tenham as suas camadas, embora tenham as suas especificidades psicológicas, são filmes feitos para vender, são filmes comerciais, o que não é demérito, o que não tira deles o mérito de serem obras de arte também. Então é isso, eu acho que realmente a gente tem essas diferenças e que elas estão sendo moldadas, estão sendo lapidadas pouco a pouco. Eu acredito que em breve, apesar de a DC ter também a sua personalidade séria, marcante, como é o caso do Batman, né, que sempre será um personagem super, hiper, mega sério, né, eu acho que é preciso resgatar um pouco daquela... É assim, não tem preconceito, eu sempre falo isso, não tem preconceito com o cinema, tentem coisas novas, experimentem outros filmes,
tem filmes para todos os tipos, são filmes que são feitos para entreter, são filmes que, como eu falei no episódio sobre o roteiro, né, tem roteiros que são simplesmente feitos para entreter, tem outros que são feitos para pensar, ou às vezes é para feitos para pensar e se entreter, enfim, não tenha preconceitos, não vá muito no que os outros falam, procure uma pessoa que você confie, que você já sabe o teu gosto, venha para cá, que eu sempre dou dicas legais, procure coisas novas e diferentes, e se arrisque, não se arrisque, vá no cinema sem tomar vacina, mas assim, tente filmes novos, né, e vá tentar e sentir que esses, né, filmes estão aí, tem muita coisa boa que às vezes a gente deixa de ver por causa de preconceito. Roberta, eu vou passar para as suas últimas palavras e para você dar a tua dica de filme. Eu quero dizer o seguinte, eu amo muito vários filmes da Marvel e da DC, meu herói favorito é o Batman. No meu livro do Cartas aos Cinéfilos tem a trilogia do Nolan, é o único filme de super-herói que tem lá, que para mim é uma trilogia fantástica. Eu amo Capitão América, eu já falei aqui dele num outro episódio, mas a minha dica hoje é o Pantera Negra. É o Wakanda Forever ali, o primeiro, né? O segundo tá para sair, eles estão mexendo na história por causa, infelizmente, do falecimento do Chadwick, mas é um dos filmes da Marvel mais profundos e mais bonitos esteticamente que eu vi. Eles têm muita tecnologia, tem muitas cores, o Wakanda é muito colorida, então eu acho que a mensagem também é muito bonita, é muito questionável, assim, a forma como o vilão se porta, mas os objetivos dele, a mensagem que ele quer passar é muito, muito atual. Então, a minha dica de hoje fica, se for para dizer para assistir um filme da Marvel ou da DC, eu diria, assista a trilogia do Nolan, do Batman, da DC, e da Marvel vai Pantera Negra, que não vai se arrepender. E tua vez, Roberto. E eu já te agradecendo mais uma vez por mais um programa incrível. Que maravilha, hein? A gente engatou a quinta marcha e falamos mais uma vez e ficaríamos aqui por muito mais tempo falando sobre assunto que a gente gosta, né? Isso é bom demais. Bom, o que eu tenho para falar rapidamente ainda sobre Marvel e DC, né? Esse assunto tão agradável que a gente falou é que realmente é como a Carol Lina Cavalcante Pedrosa disse, nos livremos dos preconceitos, né, de que esses filmes seriam supostamente leves. Alguns podem parecer aparentemente leves, mas tem uma subjetividade, tem uma profundidade muito maior. O Killmonger, o Thanos, são vilões dignos de serem analisados psicologicamente devido aos seus conceitos em que eles acreditam estarem fazendo a coisa certa, mas por meios errados. Então, são histórias, são personagens que merecem ser trabalhados, merecem ser estudados. O filme da Marvel que eu recomendaria, na verdade, não seria da Marvel Studios, seria um filme da Marvel feito pela Fox, um filme dos X-Men. Vale lembrar que todos os filmes da Marvel Studios, embora eles façam parte de uma história maior, todos eles podem ser assistidos individualmente, porque a história base daquele filme é como se fosse um episódio. Então, ele consegue ser bem interpretado solo. Se você pegar qualquer filme solo para assistir, qualquer não, né? O Vingadores Guerra Infinita, por exemplo, não. Você tem que ver o Ultimato também. Mas a maioria dos filmes, se você pegar aquele filme solo para assistir, você vai conseguir entender. Então, você não precisa assistir os 30 filmes da Marvel para entender a história. Pegue um para assistir, caso você não goste ainda do gênero, pegue um para assistir e assista-o com a mente aberta, que você acredito que você vai gostar. Mas a minha dica seria o filme Logan. Logan, que traz o Wolverine, o personagem Wolverine, como uma pessoa decadente, né? Já no futuro, em que está cansado de tudo que viveu, de tudo que sofreu, de tudo que passou, seus amigos morreram, ele está cuidando do Professor X, uma história super deprimente, até um filme, é uma mistura de faroeste com road movie, é um filme fantástico. O filme parece tudo, menos um filme de super-heróis. E uma trilha sonora, né? Eu desafio agradavelmente você, ouvinte, trilha sonora, nossa, maravilhosa, sensacional. Eu desafio você a assistir Logan e depois conta pra gente o que você achou. É um filme emocionante. Do lado da DC, eu, como burtoniano que sou, recomendo o Batman do Tim Burton. Gótico, sério, sombrio. E, vale lembrar, hein, Michael Keaton no papel de Batman vai voltar às telonas no ano que vem, ou no outro ano, não sei, no filme do Flash. Então, já fica a dica. É o de 89 esse, né? Batman do Tim Burton. É o do Tim Burton de 89, exatamente. E o Batman no Retorno, de 92. Prova que filmes sombrios e góticos e sérios também se aplicam ao gênero de super-herói, esse gênero que a gente tanto gosta. Isso aí. Obrigada, Roberto. Próximo episódio a gente já está planejando, então se prepare que o Roberto vai voltar muito em breve para falar mais de coisas cinema, que é o que a gente ama. Obrigada, pessoal, que ficou. Agradeço sempre meus amigos. Um beijão para a Lulu, um beijão para a Fer, um beijão para a Darline, para o André, que a gente tem conversas épicas também. E para você que nos ouve toda semana.
Tchau, gente.